Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa tarde a gente vai começar o encontro, então, sobre a questão da existência de Deus na história da filosofia, da antiguidade e modernidade, com a professora Carlota Salgadin, que fez o seu doutorado em filosofia na PUC-Rio, e atualmente é professora lá no departamento de filosofia. Ela tem muitas outras formações que eu coloquei no Instagram, que vocês podem ver. Vou tentar abrir aqui para mencionar. E a ideia é que a gente converse um pouco sobre esse tema tão instigante, tão interessante, né, que favorece um diálogo já há muitos séculos, né, e também nas nossas vidas. O Brother Coffee é um projeto que surgiu a partir do trabalho de luto pelo meu irmão Bernardo e minha cunhada Sara nas chuvas de Petrópolis em 2022. E no fundo, ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, no fundo eu penso assim, essa é uma conversa que eu teria com meu irmão? Sim, então vale a pena continuar conversando. Essa que é a ideia, né? Então, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Tenho certeza que vai valer muito a pena esse curso com a Carlota. Eu assisti a metade do curso presencial lá na PUC Rio. Sei que vai valer muito a pena. Então, Carlota, eu te dou a palavra e fique muito à vontade aí para começar a sua conferência. Ok, Bruno. Bem, eu queria agradecer a presença de todas e todos aqui e o interesse, né, de ouvir essa aula aberta, saber o foco específico do curso, porque esse tema, existência de Deus ou simplesmente Deus, pode sugerir tantas perguntas, né, e cotidianamente sugere tantas perguntas que às vezes não é tão fácil quanto parece a gente dividi-lo como tema de estudo, né? A gente está falando de religião, será que a gente está falando, quer dizer, de uma coisa que existe, né? Como um cientista, né? Que trata de um objeto qualquer, como acontece com a teologia. Será que a gente está. O que é que a gente está fazendo quando duvida, quando se angustia sobre a existência de Deus, quando faz um pedido, né, para Deus, quem acredita? Então, às vezes, colocar todos esses assuntos relacionados com Deus em caixinhas não é tão fácil, e isso justifica um tratamento científico, filosófico profundo, quer dizer, extenso. Então, esse curso que o Bruno e eu estamos preparando, ele não vai, obviamente, exaurir o problema, né? Uma tentativa de começar a pensar, de divulgar esse pensamento, que não é sequer o nosso pensamento, é o pensamento de filósofos, né? As discussões que se consideram clássicas sobre o tema e a partir de um recorte específico. Então, quer dizer, quem se interessar por assistir mais aulas, ainda vai ter muita coisa para poder pensar, ler e discutir, né? Como acontece na vida. Às vezes a gente se perde numa discussão porque tem tantas coisas ali em volta do mesmo tema que é Deus, que queiramos ou não, por ser um assunto suscetível, assim, sensível, a gente nem chega a lugar algum, né? E se fosse simples, talvez a gente mais facilmente chegasse a uma conclusão. A verdade é que não, né? Não é simples. Eu vou tentar, obviamente, tornar mais simples, e o curso que o Bruno falou, que foi ministrado na PUC, ele era estritamente dirigido a alunos, então ele era mais professoral, digamos assim. Eu tinha trechos, às vezes difíceis de entender, às vezes os alunos até levavam os livros, era mais escolar. O meu intuito aqui, principalmente na aula de hoje, né, que é introdutória, é mais falar do tema como se eu estivesse conversando com alguém que nunca leu filosofia. Então, da mesma forma que o Bruno faz esse teste, né? Será que eu teria essa conversa com o Bernardo? Então, se eu teria, vale a pena explorar. Eu faço esse experimento também. Eu penso assim, será que eu teria essa conversa com
uma determinada pessoa que eu tenho em consideração, que é uma pessoa interessada, eu imagino assim, essa interlocutora, e quando a resposta é sim, então geralmente é uma questão filosófica profunda que vale a pena, né, ser divulgada, ser pensada a partir do ponto de vista de uma pessoa que não tem formação, né, na área. Pelo que eu percebi, algumas pessoas nessa reunião, estou até reconhecendo alguns nomes, têm sim formação, mas claro que eu tive que fazer essa imagem, né, abstrata, de um público. Eu imaginei uma pessoa que nunca leu uma linha de filosofia, né? Que só sabe que existe filosofia, tá? Então, para quem já tem formação, se essa aula de introdução parecer muito simplista, bom, o intuito era ser acessível a qualquer pessoa, né? Então, vamos lá. Vou partilhar aqui meus slides, ok? Vou posicionar aqui a telinha pequena, uns rostinhos. Ok, então vamos lá. Então, tem aqui o meu contato, se quiserem escrever, fazer alguma pergunta, algum comentário, né? Estou completamente disponível para receber mensagens e ler com atenção. Esse é meu e-mail. Eu, então, falando um pouquinho assim do porquê que eu trouxe esse tema, além da complexidade do interesse, né, de tratar esse tema filosoficamente, de divulgar bastante. Eu entendo, até por experiência pessoal, que é um tema que causa muita angústia. A mim sempre me causou muita angústia, questionar sobre Deus, né? Isso não é uma afirmação trivial do tipo, ninguém questiona, só eu questiono, como se fosse um ato de rebeldia. Não é isso, mas que é uma questão existencial profunda da nossa existência mesmo, né? Que às vezes define o nosso lugar no mundo. Nós acreditarmos em Deus ou não, e em que Deus acreditamos, né? E o que isso diz sobre nós, ou em que lugar nos entendemos a partir dessa crença ou de uma dúvida. No meu caso é de dúvida, né? Então, revelo aqui para todo mundo, eu sou agnóstica. Então, pelo fato de ser um assunto, né, que sempre me instigou nesse aspecto, que eu sempre questionei meu lugar a partir disso, né? O que é o ser humano se não existe Deus? Ou se existe, né? Que lugar é esse que nos cabe? Eu acho que isso acaba por ser comum e não, obviamente, particular. Acaba, por ser comum, merece ser divulgado, né? Então, até para proporcionar um pouco de conforto intelectual e existencial a outras pessoas, esse tema sempre me interessou, tanto na faculdade como pessoalmente, né? Então, eu prestava muita atenção quando os professores davam essa matéria, compilei bastante, com bastante carinho, tudo o que deram sobre isso e o que eu fui acumulando de leituras, né, ao longo da minha caminhada acadêmica. E agora eu tive essa chance, né, de dar o mini curso. O Bruno gentilmente teve a ideia e me convidou para fazer uma segunda edição, agora não na PUC, mas aqui para quem quiser assistir, eu achei maravilhoso, né? Melhor ainda do que numa sala que é restrita aos alunos da minha universidade, né? O que já foi gratificante, mas agora vai ser mais interessante ainda. Então, ok. Nessa aula aberta de introdução, eu vou tentar chegar às questões que me ocupam no curso, ou à questão, né? Se Deus existe ou não e como podemos sabê-lo, a partir de algumas indagações, algumas explicações bastante básicas sobre teoria do conhecimento, porque afinal de contas esse é o recorte filosófico, da reflexão que eu proponho aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos, filosóficos relacionados com conhecimento
e como, nesse contexto, nós podemos compreender o questionamento sobre Deus, né? Ok, então é uma coisa. É uma coisa relativamente cotidiana, né? Nós falarmos sobre crenças. Eu acredito nisso, eu não concordo com essa crença, não concordo com fulano. O que é que você quer dizer com isso? Que não compartilha de uma crença, que não acredita na mesma coisa que aquela pessoa. Aqui, o slide que vocês provavelmente gostariam de ter visto e não viram. Falar sobre crenças é uma coisa muito cotidiana para nós, né? Quando nós dizemos que não concordamos com alguém, quando nós expressamos o nosso pensamento, né? Às vezes nem precisamos dizer acredito que. Nós dizemos eu acho que, eu penso que, julgo que. Tudo isso é a expressão de crenças. E uma coisa muito curiosa, né? É que não é só cotidiano para a gente. Era cotidiano desde há muito tempo. Então, os filósofos mais antigos, né, os que a gente chama tecnicamente antigos, mas no sentido do senso comum também se podem dizer os mais antigos, os primeiros, né, os gregos, eles já se questionavam sobre isso. E para quem nunca teve uma leitura detida aí sobre um filósofo antigo, ou mais especificamente de um livro de um antigo, eles têm um vocabulário próprio, que às vezes até é difícil de entender, é muito distante, né, do nosso, que é considerado o nosso cotidiano, até o cotidiano erudito, né, os livros, eruditos que nós abrimos, né. Então, eles perguntavam, assim, temos crenças ou temos conhecimento? Ou seja, como se fossem coisas opostas, né? E ainda hoje nós, às vezes, colocamos essas duas coisas como se fossem dicotômicas. Eu só acho, né? Uma coisa bem do nosso dia a dia. Eu só acho que. Então já tem uma certa humildade nessa afirmação. Só acho quer dizer que pode ser que não seja bem assim, né? Agora, quando dizemos eu sei, não temos só uma crença, mas também temos uma crença. Então, esse problema já é muito antigo. Eles se perguntavam: só temos crenças ou temos, além de crenças, mais alguma coisa? Isso é o mesmo que perguntar se as crenças são todas iguais, né? Ou seja, se vale o mesmo eu acreditar que a Terra é redonda ou que a Terra é plana, independentemente daquilo que eu acreditar de fato, eu, Carlota, né? Ou seja, nós distinguimos as crenças umas das outras, não apenas no seu conteúdo proposicional. Então, eu dizer, acredito que a Terra seja redonda, a minha crença é sobre a Terra. A minha crença é qual? Que ela é redonda. Essa crença é diferente de outras, não apenas porque umas são sobre a Terra, as outras são sobre os animais, as outras são sobre qualquer outra coisa, mas também porque nós distinguimos as que são reais, que correspondem à realidade, e as que não correspondem. Ou seja, as que são verdadeiras e falsas, né? Então, as crenças não são todas iguais nesses dois sentidos. E o segundo sentido interessou especialmente o Platão, né? Talvez a pessoa que mais tenha se interessado no sentido de mais tempo ter se ocupado, né, desse tema, que escreveu mais, né? Então, não dá para dizer que foi o primeiro que pensou, mas foi quem escreveu mais, na época, né, sobre conhecimento e crença, ou seja, não temos apenas crença, mas temos também conhecimento, né? Pegando ali reflexões de outros filósofos, né? Então, os filósofos são assim, eles se seguem uns aos outros nas respostas. Então, um dá uma certa resposta e o seguinte vai, identifica um problema, dá uma outra resposta, mas já dá aquela resposta em função da primeira resposta. Aí vem um terceiro, aponta um problema para o segundo e dá uma terceira resposta. E assim vai. E todos eles, surpreendentemente ou não, não são capazes de exaurir o problema, né? Na filosofia, a gente não tem respostas definitivas, né? Quer dizer, eu acho que em nenhum lugar, nem na ciência, se tem respostas definitivas.
Mas às vezes a gente tem essa ideia de que o filósofo tem resposta para tudo, né? Quem tem algum filósofo na família, ou quem é filósofo e está numa família de não filósofos, pode perceber que os não filósofos muitas vezes têm essa ideia, que o filósofo tem resposta para tudo. E não é bem assim que a experiência filosófica se dá. A experiência filosófica, na verdade, é de você ir percebendo cada vez mais quão pouco você sabe. É paradoxal, né? Então, isso tudo para dizer que o Platão já estava inserido no debate. Por mais que ele tenha dado uma resposta, que você abre ali o Teteto, que é o livro em que ele mais fala sobre conhecimento, você tem a sensação de que aquela resposta é muito original e que até mesmo é definitiva, né? Ela pode ser aceita sem grandes adendos. Não é verdade, né? Depois vieram outros filósofos e rebateram, e esse segmento continua até hoje, tá? Então não há respostas prontas. Porém, é verdade que algumas respostas estabelecem paradigmas, ou seja, elas não são definitivas, mas elas têm uma fixidez. O que é que isso significa? Significa que, talvez por ter sido o primeiro a dar essa sistematicidade, e também pelos problemas do momento, quando aquela resposta apareceu, algumas respostas, como é o caso da definição de conhecimento que ele dá, elas têm a capacidade de durar mais, né? Então elas estabelecem ali como se fossem regras de um jogo, né? De um jogo que vai ser jogado por muita gente depois. Então, essa definição que ele propõe no diálogo Teteto, né? Ele escreveu em diálogos. Então, você abre o livro do Platão e ele aparece assim, não aparece nem o nome do Platão, aparece Sócrates, que geralmente se entende que é o porta-voz do Platão, né? Então, geralmente é o Sócrates conversando com alguém, como se eles estivessem na rua, se encontrassem fortuitamente ou não, e começassem ali a discutir sobre um tema filosófico, e vai se desenrolando ali as indagações que eles fazem, né? Até chegar a alguma resposta que não é definitiva, né? Então, ok. Ele dá nesse livro, geralmente os títulos dos livros do Platão são do personagem secundário, né? Da pessoa com quem o Sócrates conversa. E nesse caso é o Teeteto, né? Que era um aprendiz de matemática. Eles conversam bastante, né? Então você lê o diálogo, tem ali as falas, até que eles chegam a uma definição que é crença verdadeira justificada. Ou seja, as crenças que são conhecimento, que configuram conhecimento, são as que são verdadeiras e justificadas. E aquelas crenças que ou são falsas, ou são injustificadas, ou são falsas e injustificadas, não são conhecimento. Ok. E essa definição, por uma diversidade de fatores que é difícil precisar aqui, ela é chamada de tradicional, a definição tradicional do conhecimento. Então, quando a gente vai numa aula de epistemologia, que é a área da filosofia que trata de conhecimento, quando se fala em definição tradicional, é do Platão. Então, ninguém fala definição platonista, definição platônica. Não, é definição tradicional, porque ela perdurou por muito tempo. Ela só foi questionada, só tentaram refutar, melhorar essa definição no século XX. Então, por isso ela se chama tradicional. Ok, então já o primeiro ponto era esse. Crenças não são necessariamente conhecimento, ou conhecimento não é exatamente a mesma coisa que crença, e isso tem uma certa clareza e foi estável aí ao longo da história da filosofia, até nos períodos em que os filósofos discutiram sobre o nosso tema, a existência de Deus, né? Então, quando se pensa em provas da existência de Deus, conhecimento sobre Deus,
está se falando de crenças verdadeiras justificadas, né? Mas afinal, o que é verdade e o que é justificação? Porque é muito bonito dar uma definição limpinha, né? Rápida, parece rápida do jeito que eu coloquei, né? Era para parecer, mas não é. Quem já leu Teteto, quem já leu até algum manual de filosofia que passasse por isso, sabe que não é rápido, né? Eles até chegarem nesses três componentes, crença, verdade e justificação, eles apresentam muitos argumentos, né? Tem um debate muito denso, mas vale a pena explicar na filosofia do Platão e fora dela o que é verdade e o que é justificação. Então, quando nós falamos em verdade, a verdade é uma relação. É uma relação entre quê? É uma relação. Então, eu digo assim: esse copo é verdadeiro. Eu posso falar isso. Nós, às vezes, falamos nisso. Falamos dessa forma. Às vezes, para dizer que ele está aqui. Outras vezes, se for uma coisa assim de uma marca, para dizer que é original. Mas, rigorosamente falando, filosoficamente, as coisas não são verdadeiras. As coisas só são. O que é verdadeiro e falso é o que nós dizemos sobre as coisas. Então, eu posso dizer: esse copo é azul. Posso dizer. Não é azul, é falso. Ele é transparente. Mas o que é verdadeiro aqui? Não é o copo, é o que eu estou dizendo. É a minha frase, é o enunciado, o meu juízo que é verdadeiro ou falso. Então, a verdade é uma relação de correspondência entre um enunciado, uma frase, algo que eu digo ou que eu penso, também posso pensar e não falar. É um pensamento falso. E o mundo? E o enunciado, o pensamento, são formas de representação. Então, é uma relação entre o mundo e uma representação do mundo. Pode ser uma representação verbal ou uma representação mental. Um pensamento ou um enunciado, uma frase. Então, por exemplo, né, usando aqui o exemplo mais popular possível, futebol. Corinthians foi campeão versus Vasco foi campeão. Lamento se tem aqui algum vascaíno, desculpem, né? Deve ter doído aí se tem algum, mas há uma diferença entre esses dois pensamentos, essas duas frases. Uma é verdadeira e outra é falsa, né? Ou seja, são dois enunciados, são dois pensamentos, um corresponde ao mundo, o outro não corresponde. E por isso um é verdadeiro, o outro é falso. Não é o Corinthians, não é o Vasco, não é o campeonato que é verdadeiro. É a frase que nós dizemos, né? Corinthians foi campeão ou o Vasco foi campeão. Espero que esteja claro. Se não estiver, quando eu terminar, certamente alguém vai perguntar, eu vou esclarecer. A justificação já não é a mesma coisa que a verdade. Então, ela corresponde na nossa experiência cotidiana ao porquê. Então, quando eu pergunto assim, por que que você acha que amanhã você vai poder ir para a praia? Né? Eu não vou, né? Porque aqui onde eu estou tá tempestade glaciar. Mas vocês podem fazer essa pergunta. Por que que você acha que amanhã vai poder ir à praia? Aí um vai falar assim, eu vi na internet, o tempo vai estar bom. Outro diz assim, eu olhei lá na janela, as nuvens estão rosinha, então quer dizer que amanhã vai estar bom tempo. Outro diz assim, eu só acho. Não sei por que que eu acho isso, eu só acho. Ou seja, quando eu pergunto por quê, eu não estou tanto perguntando se é verdade ou não. Eu estou perguntando algo relacionado à verdade, né? Você tem uma crença, você acha que aquela crença é verdadeira. Quando você tem uma crença, você não acha que ela é falsa. Você acha que o contrário dessa crença é falsa. É falso, né? Então, a justificação são motivos, são razões, são os meios pelos quais eu certifico a verdade de uma proposição, de uma afirmação, de uma declaração. Ou seja, eu posso acreditar em alguma coisa sem razão, posso.
é o tal só acho, né? O achismo. O que é o achismo? Por que é que nós classificamos algumas coisas como achismo? Nós estamos, no fundo, percebendo ou não, diferenciando aquela opinião ou crença, dizendo o seguinte: essa crença não se sustenta. Dizer que uma crença se sustenta é dizer que ela tem justificação. Espero que isso também esteja claro. Então, voltando à definição, conhecimento é crença verdadeira e justificada. É o quê? Que a minha crença, o conteúdo da minha crença, corresponde à realidade e que eu tenho meios suficientes para assegurar isso, para assegurar que o conteúdo da minha crença corresponde à realidade. Ok, isso é conhecimento no geral. Eu posso ter conhecimento de muita coisa, né? Eu posso pensar em conhecimento de muita coisa. Eu posso dizer, eu sei, que está fazendo uma tempestade. Eu também sei, que a lei da gravidade continua funcionando. Eu sei que matar é errado. Eu sei quem são meus pais. Eu também posso dizer, eu sei que Deus existe, né? Ou simplesmente eu posso dizer que acredito, que duvido. Tudo isso são termos, todos esses termos são termos epistemológicos relacionados com as nossas crenças. Eu estou dizendo coisas diferentes, claro. Quando eu digo que eu acredito, eu não estou considerando se tenho razões ou não, e, portanto, eu estou implicitamente atribuindo um valor de verdade, né, ao conteúdo da minha crença, mas sem considerar necessariamente os meios, a tal justificação, certo? Quando eu digo que duvido, quer dizer que eu não me vejo com meios para certificar. Eu posso até me referir à mesma coisa. Por exemplo, eu sei que amanhã vai estar um dia bom para a praia. Eu duvido que amanhã esteja um dia bom para a praia. Eu sei que amanhã vai estar um bom dia para a praia. São três coisas diferentes. No terceiro caso, eu tenho o tal do conhecimento, né? É verdade também que sempre que eu falo sobre isso, tem alguém que muito sagazmente pergunta assim: e se eu tiver um conhecimento que depois se verifica que era falso? Aí você não tinha conhecimento. Você até podia ter muita justificação, mas não tinha conhecimento, porque, por definição, conhecimento é a crença verdadeira justificada. Então, não pode ser falso. Não há conhecimento falso. Existe, sim, o que a gente pode chamar, através de um trocadilho, de falso conhecimento. Ou seja, uma coisa que eu acho que é conhecimento, mas não é. Certo? Ok. Agora vamos tentar chegar no nosso tema, ou chegar perto do tema. Uma coisa que as pessoas costumam pensar muito, que nós, né, costumamos pensar muito quando pensamos em Deus, é a religião. Ou seja, como eu falei ali naquele vídeo curtinho que eu fiz, para divulgar a nossa aula, geralmente as pessoas pensam em religião quando pensam em Deus. No entanto, não são a mesma coisa, né? Então todo mundo conhece alguém que também acredita em Deus, mas que não é da mesma religião, né? Então, eu fui criada como católica, eu conheço pessoas protestantes, conheço judeus, conheço pessoas de religiões de matriz africana, conheço espíritas, conheço até uma pessoa desta religião aqui, politeísmo helênico. Conheço pessoas de todas as religiões, à exceção do islamismo. Mas bem, o meu ponto é o seguinte: Deus e religião não são bem a mesma coisa. O que é religião? Né? Sinto até um constrangimento em ensinar isso para alunos de teologia. Eu que deveria aprender com eles. Mas, ok, tirando esse detalhe, a religião é um âmbito da nossa vida. Que âmbito é esse? De uma ligação com Deus. Então, é como estabelecer uma outra relação. Você tem uma relação com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu bichinho, com a sua casa, com o ambiente que você vive, e você tem relação com Deus. Ou seja, você precisa de uma alteridade para estabelecer uma relação.
Tem você e tem aquela alteridade, que no caso é Deus. E há uma ponta ali, uma ligação, uma relação, um meio, um caminho de um para o outro. Isso é religião. É uma ligação ou relação com Deus, associado a normas, rituais. Então, sim, todo mundo que tem religião, e eu mesma, quando fui educada como católica, havia rituais, né, normas, regras a serem seguidas para nortear essa ligação. E rituais e normas considerados os corretos, né? E isso também divide as religiões. Em alguns, por exemplo, tem santo, a outra não tem santo. Então, o culto aos santos só faz sentido numa religião que tem santo, né? E assim por diante. Então, essas normas definem o modo como essa ligação é feita, é estabelecida. E você pode, inclusive, ser herege, né? Não seguir as regras, certo? Então, vejam, religião é um âmbito da vida humana. Então, Deus não tem religião. Nós temos religião de ligação com Deus. Deus em si não tem, né? Porque ele se relaciona com ele mesmo por identidade. Então, a religião é um fenômeno humano de ligação com Deus. E nós podemos, assim, mapear mais ou menos as religiões. Eu mapeei aqui, dividi em monoteístas e politeístas, né? Ou seja, que admitem um Deus ou que admitem vários deuses. Então, quando lá na Grécia, né, o politeísmo helênico era a religião, é uma religião amplamente seguida, né? Hoje em dia não é, mas existe, para quem não sabia, né? Existe. Falei, conheço uma pessoa que é dessa religião e essas religiões aceitam vários deuses, né? E várias divindades. E os monoteístas, nós sabemos, né? Aceitam um único Deus. E esse é um dogma, um dos principais dogmas, né? A própria existência de Deus. Ou seja, é um pressuposto inquestionado dessas religiões, que existe um Deus só, né? Então, temos aqui vários exemplos, e talvez aqui na nossa reunião haja pessoas de várias, né, religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo, e as religiões espiritualistas, né, Umbanda, Candomblé, kardecismo. Então, essas religiões, elas são monoteístas, mas elas também prevêem algumas divindades, né? Então, vejam, só há um Deus, mas existem outros seres que não são terrenos, tem ali um estatuto intermediário, mas nem por isso deixam de ser monoteístas, tá? Então, se tem aqui alguém na reunião que tinha essa dúvida, se pensava sobre isso, precisamos de alguma clareza. Mas vejam, o que eu estou falando aqui ainda não é o nosso tema específico. Então, para a gente chegar no tema concreto da nossa digressão ali no nosso curso, é interessante a gente descartar o que é que não vai ser tratado. Então, a religião é um tema que se relaciona com Deus, mas não é o tema do curso, não é o tema aqui da nossa reflexão, né? Mas, claro, essa divisão aqui que eu fiz lá está, daquelas coisas que nós pensamos, sobre as quais dialogamos, quando pensamos e dialogamos sobre Deus, né? As religiões. Ok. Deus propriamente, agora sim, né? Deus. Então, deixa eu ver quantos slides faltam. Ah, tá bom. Teoricamente, é 6:05, né? Que eu preciso parar. Né? Para mim são 7:40. Então, 8:05 para mim. Tá certo. Então, Deus é o objeto concreto aqui da nossa reflexão. Então, independentemente de seguirmos uma religião, não seguirmos uma religião e de acreditarmos em Deus ou não, de novo, se a religião é um fenômeno humano de ligação com Deus, você pode não se ligar com Deus. Já pensaram? Você pode acreditar em Deus e não seguir uma religião. Às vezes você não sabe definir Deus. Às vezes você
nunca pensou muito sobre isso, você não concorda com os rituais. Isso é uma coisa que leva muitas pessoas que acreditam em Deus a não seguir uma religião. Elas creem que existe um ser superior, que tem determinadas características aqui que o tornam inconfundível com qualquer outra coisa, né? Que ele é o criador, ele tem essas propriedades aqui que vamos discernir, mas elas não concordam com aspectos morais, aspectos jurídicos, históricos de alguma religião ou da religião que lhes é mais próxima ou nenhuma, né? Não se identificam até socialmente, que a religião também tem um elemento social importante, né, de agregar as pessoas, né, e de partilhar valores, partilhar práticas. Elas não se identificam, mas nem por isso elas deixam de acreditar em Deus. Então, novamente, religião, fenômeno humano, Deus não é. Deus é esse ser com o qual a religião te coloca em contato. Mas você pode não querer entrar em contato, né? É como alguém que você sabe que está num determinado lugar, né? Então, o Bruno e eu vamos ver lá o Padre Patrick, né? A gente sabe que o Padre Patrick está ali. Pode não entrar em contato com ele, né? Pode não me assistir, pode não ligar para ele, pode não mandar mensagem para ele. É a mesma coisa. Pode acreditar em Deus, mas não seguir nenhum ritual, nenhum grupo de normas, nenhuma diretriz para se conectar. E existe sim, o que a gente também já conversou, né, Bruno? A religiosidade que não está diretamente ligada com religiões, com igrejas, né? Então, que a religiosidade é diferente de seguir uma igreja, certo? Mas, então, são duas coisas distintas. Vamos então a Deus. O que é que isso, então, nos diz, né? Deus, esse termo, esse pensamento, essa ideia. Então, não, independentemente da religião que possamos seguir, ou até de não termos religião, ou até mesmo não acreditarmos em Deus, Deus é um objeto de pensamento, de reflexão, né? Então, um ateu pode dar filosofia da religião, né? É difícil encontrar uma pessoa que se interesse por uma coisa em que ela não acredita? Sim, mas ela pode ter um interesse teórico, né? Puro, entre aspas, e querer, né? Eu sou agnóstica e gosto muito do tema, porque tem uma ligação pessoal, né? Então, não importa qual religião nós possamos seguir, Deus, ele pode ser, pelo menos conceitualmente, definido, pensado, né? Inclusive a própria existência dele. Nós podemos pensar se Deus existe ou não e se nós podemos ter crenças verdadeiras justificadas aqui sobre Deus, né? No fundo é isso que eu vou tratar no curso. Mas vamos lá, um pouco mais atrás. O que é que como é que Deus geralmente é definido, mesmo na filosofia? É algum ser superior à natureza. Então, que nós pelo menos podemos perguntar se ele está na natureza ou não, se ele está aqui ou se não está. Ele tem mais poder do que nós, ele tem um poder supremo. Supremo o que é que quer dizer? Máximo, que ninguém tem mais do que aquele, né? Se eu disser Deus é todo-poderoso, quer dizer que ninguém pode mais que ele, né? Se eu disser Santo Antônio tem um poder muito amplo, sim, mas não é supremo, né? Por quê? Porque alguém tem mais do que ele, que é, no caso, Deus. Talvez mais alguém, não sei o suficiente de teologia para estabelecer hierarquia, né? Mas outra propriedade, ele é eterno, ele não nasceu, não tem uma data. Jesus, sim, né? Cristo, né? Outros personagens aí da historiografia teológica, sim, mas Deus não. Deus não nasceu, também não vai morrer, também nunca morreu. Por quê? Porque ele, eventualmente, está fora da natureza, quem sabe até possamos pensar se ele se criou a si mesmo, ou se ele não é suscetível de uma criação. Então, ele é.
para sempre, desde sempre, né? Enquanto as coisas da natureza começam e acabam, ele não. Ele não começa nem acaba. E ele sabe mais do que todo mundo. Ele tem conhecimento supremo. Aqui também tinha que estar supremo. Supremo. Ou seja, ele é onisciente, onipotente, onipresente e onisciente. Essa é uma concepção que cabe fundamentalmente em todas as religiões. Então, um detalhe aqui no politeísmo helênico, que os deuses são gerados, mas não morrem, né? Eu descobri isso com o meu professor de grego, né, que é professor de cultura clássica. Ele explicou esse detalhe, que esses deuses, eles não são desde sempre, mas no tempo mítico eles foram gerados, eles são filhos de alguém e tudo mais, mas eles não morrem. Essa é a diferença entre os deuses e os homens, né? Mas tirando essa exceção, é, Deus tem essas propriedades aqui, né? Os filósofos atribuem a Deus essas propriedades, com alguns detalhezinhos diferentes e tal, que é um dos tópicos em que eu me estendo mais, né, no mini curso. Então vejam, para retomar, aqui nós estamos tratando, ó, vou até colocar em negrito, nós estamos tratando, ou pretendemos tratar, da nossa posição para falar sobre Deus. Se nós podemos garantir, se nós podemos ter justificação para acreditar em Deus. Se nós temos uma prova irrefutável de que Deus existe. E se não temos uma prova, o que é que temos no lugar da prova? Se podemos ter ao menos confiança, mas confiança que podemos, né? Aqui eu já vou explicar as diferentes posições filosóficas que nós podemos assumir. Às vezes, outra questão, né, uma subquestão sobre essa confiança, essa certeza, é sobre quem dá essa certeza. E os filósofos, eles têm interesse em certezas racionais. Os filósofos se interessam por provas da razão, né? É a razão estabelecendo ali conexões que podem gerar um conhecimento. Ou se, por outro lado, é uma questão de fé, inalienável, ou seja, que não pode ser de outra ordem. Essa é uma questão que muitos aqui de vocês já sabem. Os medievais, eles se colocaram essa questão primordialmente, né? Essa é uma questão que define a época deles. O que é se a fé, a revelação, leva à verdade e se a razão leva à verdade, como é que nós podemos fazer uma confluir com a outra? Porque a verdade é uma só. Então, a razão e a fé têm que chegar no mesmo lugar, como se fosse um caminho. Eu e o Bruno vamos fazer um caminho, o objetivo é chegar, vamos fazer o caminho de Santiago, né? Que apesar de eu não ser religiosa, eu gostaria de fazer. Aí o Bruno vai por cima, eu vou por baixo, né? Eu vou pelo sul, ele vai pelo norte. Aí a gente se encontra num ponto. Aí eu vou por um lugar, ele vai por outro, mas só há um destino. Então os dois têm que chegar. É a mesma coisa que os medievais se perguntavam. Se a fé leva à verdade, se a razão leva à verdade, tem que haver, mesmo que por caminhos diferentes, tem que chegar à mesma conclusão, certo? E depois a pergunta era: quem pode mais? Né? A razão é mais eficaz, a fé é mais eficaz, ela é melhor, enfim. Então, esse conhecimento que os filósofos buscam é racional, certo? Alguns filósofos trazem a questão da fé, outros não. Outros se restringem à questão da razão, né? Mas é sim, um elemento importante aqui da equação. Então, a pergunta primordial que nós fazemos aqui é se nós temos justificação para acreditar em Deus, se nós temos uma prova da existência de Deus, né? Isso que eles queriam tanto saber.
E isso tem consequências, né? Que consequências são essas? Você justificar um postulado de uma religião. Então, por exemplo, uma pessoa mais questionadora, né, como acredito que sejam vocês, ela não vai querer só seguir uma religião porque o pai e a mãe ensinaram. Ela vai querer que aquilo tenha um sentido racional, pelo menos até certo ponto. Ela quer questionar o sentido, então ela vai se perguntar sobre aquilo. E outra questão é sobre as implicações morais, né? Que é outro quadrante filosófico aí que nós podemos adotar. Se Deus existir, como é que nós podemos pensar o bem e o mal? Ou, se Deus não existir, como é que fica a moral? Nós perdemos a objetividade? Não perdemos, certo? Então aqui nós não estamos nem no campo da teologia, porque a teologia também já toma Deus como um pressuposto, né? Teologia é a ciência de Deus, ou seja, é um estudo que se pretende científico, mais ou menos científico, né? Não sei quão científico ele se pretende, mas é um estudo científico sobre Deus. Da mesma maneira, a física sobre as leis do universo. Então você tem que assumir que o universo existe, né? A sociologia, a ciência sobre a sociedade. Então a sociedade existe, você tem que assumir que a sociedade existe. A teologia é a mesma coisa, você tem que assumir que Deus existe para estudar Deus, né? Para determinar as propriedades dele, a história das religiões e tudo mais, né? Ok. A ética e a moral, né? Respeito aos valores associados a Deus e a esse tal fenômeno humano que é a religião. Aqui nós estamos mais interessados na metafísica e na epistemologia. Se nós podemos garantir que Deus existe, né? Ok. E, quer dizer, por que é que nós podemos fazer essa pergunta, devemos fazer essa pergunta, por que é que faz sentido, por que é interessante fazer essa pergunta? Eu consigo pensar, e certamente acho que vocês vão concordar comigo, existem pelo menos duas razões. Que razões são essas? Você ter alguma compreensão e dar sentido, né, a um pensamento, né? Para você definir Deus, você tem que ter algum conhecimento sobre ele. Então, não é por acaso que mais da metade de vocês são estudantes de teologia e de filosofia. Não é só porque a gente se conhece, direto ou indiretamente, é porque na nossa natureza tem já esse questionamento mais aflorado. Ou seja, você não pode definir uma coisa sem conhecê-la, nem conhecê-la sem defini-la. Então, o conhecimento é uma condição necessária para você prosseguir esse estudo, né? Ou pelo menos para ter mais propriedade sobre ele, certo? Ok, isso talvez não seja para empreender o estudo, mas para torná-lo mais completo, para dar mais sentido a esse estudo. E também para pensar, compreender, né, dar sentido a possíveis diferenças, né, na crença das outras pessoas. Então, é para você poder compreender o que uma pessoa quer dizer, uma pessoa que tem uma crença diferente da sua, quer dizer. Tentar se colocar um pouco naquele ponto de vista, né, daquela pessoa que pensa Deus de uma forma que pode até parecer diferente da sua, talvez não seja tão diferente assim, né? Se você for lá e definir, talvez até haja mais elementos comuns do que você imaginava no início da conversa. E também para promover uma atitude de diálogo interreligioso, né? Então, para nos oferecer uma compreensão mais completa de que religião e Deus são coisas distintas, né? Que você pode entrar num diálogo com qualquer pessoa, né? Independentemente da crença que ela tenha, e que, a alguma medida, pelo menos, seguir uma certa religião não significa negar outras experiências, né? Então, minha experiência da religiosidade, por exemplo, que mesmo sendo agnóstica não é nula, né? Eu posso entrar num diálogo perfeitamente com o Bruno, né? Que acredita em Deus, segue uma religião, e o diálogo pode ser
é muito frutífero, pode haver muita confluência, mesmo com essa diferença na atitude proposicional, ou na vivência, né, existencial aí da crença em Deus, na fé, né? Então, para proporcionar essa compreensão, essa atitude de diálogo e de dar sentido mesmo ao problema, é interessante a gente se perguntar o que é que os filósofos pensaram, né? E que respostas eles deram. Então, vocês vão certamente, lendo um filósofo, vocês vão achar que a resposta dele é muito não é convincente. Mesmo, até às vezes, eu tenho essa experiência, mesmo quando os alunos acreditam em Deus, por exemplo, eu levo uma das provas. E a pessoa acredita em Deus, mas não acredita naquela prova. Então, é a questão da justificação. A crença pode ser verdadeira, mas ter diferentes justificações, né? Então, é a mesma coisa de eu perguntar, por que é que você acha que amanhã pode ir para a praia? Um vai dizer que viu a meteorologia, o outro vai dizer que viu pela janela que o céu estava rosa e que isso dá confiança de que amanhã vai estar bom tempo, né? Então você pode acreditar por diferentes motivos. Você pode discordar profundamente de pessoas que têm a mesma crença que você, porque as justificações são diferentes, né? Ok, então já vou encerrando por aqui. Tem mais 3 slides, mas eles são, eh, quer dizer, apresentam as distinções de como os filósofos podem se identificar nessa resposta. Então você tem, fazendo assim um mapeamento, que posições os filósofos podem admitir ou nós podemos admitir sobre a existência de Deus. Você pode afirmar que tem conhecimento da existência de Deus e pode negar que tenha esse conhecimento. Você pode dar uma resposta positiva, otimista e uma negativa, pessimista, né? Então, eu coloquei aqui em alguns slides. Então, os otimistas e os pessimistas. O que é o otimista? O que acha que pode ter um conhecimento determinado. O pessimista é aquele que acha que não. E no primeiro subgrupo, nós temos aqueles filósofos que acham, que argumentam que Deus existe, mas que Deus, ele não é, por exemplo, sumamente bom ou sumamente ruim. Ele não tem valor moral. Ele é só causa primeira. Ele é só. Não dá nem para dizer que ele é o criador, porque tem a ideia de geração lá na filosofia antiga. Mas, enfim, em termos mais simplistas, ele é criador do universo, mas é só isso, né? Então, nem a ideia de religião faria sentido, porque não cabe um conjunto de normas para fazer essa ligação. Não há melhor nem pior. Deus só está ali existindo, né? Esses são os deístas, certo? Existe uma posição, né, vou pular aqui, porque acho que o entendimento pode ser melhor dessa forma. E existem aqueles que são os teístas, com T, né? Que acham que Deus tem sim aquelas propriedades. Então, os filósofos, que são também teólogos, eles são teístas, né? Então, eles acreditam que Deus é onipotente, onisciente, sumamente bom. Ele tem as propriedades do Deus judaico-cristão. Ou eles concebem um Deus pessoa. Deus é uma pessoa, certo? Depois você tem o panteísmo. O panteísmo é uma filosofia que está presente a algumas correntes, é muito interessante, né? E ela é definida como por uma equivalência entre Deus e natureza. Então, os deístas, os teístas, os fideístas, eles acreditam que Deus está além da natureza, que ele é superior à natureza, que ele é sobrenatural, que ele é divino, que ele é espiritual, que ele é imaterial. Os panteístas não. Os panteístas dizem que Deus e natureza não são coisas diferentes. Deus está aqui porque Deus é aquela ideia de que Deus está
É cada planta, cada animal, que nós também somos deuses. Então, se as religiões como o budismo, o hinduísmo, se isso pode ser classificado, que eu sei que tem debate, né? Se isso pode ser classificado como religião, seriam formas de panteísmo, né? Porque não tem muito essa ideia de a natureza ser dividida em duas partes, né? O que é material e o que não é, o que está fora da natureza, né? Mas isso é muito controverso, tanto que eu nem coloquei esses credos na lista, que eu sei que é muito controverso. Quem segue tende a não aderir imediatamente a essa ideia, né? Mas, enfim, se puder ser classificado como uma religião, é uma forma de panteísmo, né? Porque não prevê diferença entre Deus e natureza. O filósofo mais famoso que defendeu essa posição foi Spinoza, né? O filósofo mais famoso que defendeu o deísmo foi o Aristóteles. E os filósofos teístas, tem muitos, né? Então tem o Tomás de Aquino, Santo Agostinho e outros filósofos. E por fim, entre aqueles que acreditam haver conhecimento sobre Deus, né, estarem em posição de falar sobre Deus, definir Deus de alguma forma, temos os fideístas, que são aqueles que dizem que a razão não pode muita coisa nesse conhecimento. Nós temos pouco conhecimento, ou temos quase nenhum. Então a razão percebe que Deus existe, mas aquilo que sustenta a nossa crença é a fé. Então que a fé é mais ampla, mais extensa em sustentar a nossa crença em Deus do que a razão, certo? O filósofo mais conhecido que defendeu essa posição é o Pascal, que é o meu favorito, né? Adoro o Pascal. Então, essas são as posições entre quem dos otimistas, né? Então, aqueles que negam, que são os pessimistas, aqui, ó, pessimistas, e os outros que são os otimistas. Então, temos entre os que negam haver conhecimento de Deus, temos aqueles que as pessoas têm muita tendência em confundir, achar que são a mesma coisa. Temos aqueles que dizem que Deus não existe, que são os ateus. Ou seja, aqueles que acham que estão em posição de dizer que Deus não existe, de determinar, né? Eu sei, aqueles que dizem, eu sei que Deus não existe, certo? Eu acredito, eu tenho razões, motivos para acreditar que Deus não existe. Mas veja, para você afirmar ou negar, você tem que estar em posição para isso. O agnóstico é justamente aquele que acha que não está em posição para isso, que acha que a razão tanto pode produzir boas razões para acreditar em Deus, como ela pode produzir boas razões para não acreditar em Deus. Os agnósticos, eles são céticos, tá? Então, ceticismo, e agnosticismo e ateísmo são termos que na vida comum não é tão fácil distinguir. As pessoas têm uma certa tendência em identificar, e não é verdade. O agnóstico, o cético é uma designação mais ampla, né? Então, uma pessoa cética, ela não tem, ela acha que não tem conhecimento no geral. O agnóstico é o cético em relação a Deus, né? Ele acha que não está em posição de afirmar nem negar. E o ateu acha que está em posição de negar, certo? Claro que cada grupo aí de filósofos que defendem essas posições, até mesmo os que defendem a mesma, eles apresentam diferentes argumentos. E no fundo, o nosso mini curso é para dar uma primeira noção, né, desse catálogo, certo? É como se fosse um catálogo. Vem um filósofo, depois vem outro, resposta de um, resposta de outro, o sentido, né, que tinha para aquele filósofo, aquele questionamento. E enfim, esse é o nosso objetivo aqui, é oferecer esse primeiro entendimento
sobre essas posições aqui, quem adotou, por que que adotou, né? Algumas que se retomaram, que se ressignificaram. E enfim, Bruno, acabei a minha exposição bem no horário previsto. Obrigada por me ouvirem. Então agora vamos debater. Maravilha, Carlota. Você pode tirar aqui o seu slide, que aí Sim, facilita a gente conversar. Isso. sim, Bom, quero te agradecer demais aqui por essa tarde trazer tantas questões, né? Eu queria convidar as pessoas aqui presentes no Zoom que quiserem escrever ou abrir o microfone, né? Levanta a mãozinha. Eu fiquei aqui pensando, né? Quanto foi importante essa localização que a gente está falando aqui hoje a partir da filosofia, não é? Se a gente fosse falar dessa questão a partir da teologia, a partir da ciência da religião, da psicologia, a gente ia destacar outros aspectos, né? Você está destacando exatamente essa questão sobre a possibilidade ou não do conhecimento de Deus, já que a filosofia trata da razão, né? Então acho que isso. isso ficou bem claro. E eu, como um recém-teólogo, né, acabei de terminar, estou aguardando ainda um Eu posso diploma. certificar porque eu estava na formatura. A professora É Carlota uma honra. foi paraninfa, né, da filosofia, estava Sim. lá. E o Bruno foi o formando da teologia. Tive Fui a me honra de formando, ser. não é? Eu fiquei pensando aqui nessa singularidade do cristianismo, né? É, Quando você falou que Deus não nasce, não morre, mas na pessoa de Jesus, né? Ele se torna ser humano, ele morre, né? Ele ressuscita. E essa particularidade de um Deus em três pessoas, quer dizer, se a gente for também entrar não somente na questão dos autores, das autoras que estudaram a questão da religião, a questão de Deus, mas se a gente também fosse pesquisar cada uma das crenças religiosas, a gente encontraria diferenças, né, aproximações, semelhanças, né, Sim. também. Como você vê isso, Carlota? Essa, Essas aproximações. não, essa ótica de pensar, porque a filosofia vou colocar melhor. A filosofia da religião, né, as questões sobre Deus, geralmente elas são tratadas de uma forma mais universal, né? Enquanto mais recentemente a gente vê, por exemplo, tem um colega que está estudando a filosofia da religião, das religiões de matriz africana, algo mais particular, né? Essa Sim. tensão entre e ele quer descobrir o que que essas religiões trazem para a filosofia, né, da religião. Então, Ah, ao mesmo tempo, você destacou bem que a gente não vai tratar das religiões em si no curso, né? A gente vai tratar dos autores sim. e E de Deus eles propriamente, pensaram, e né? de Deus propriamente. Então, Sim. essas eventuais divindades que aparecem em muitas religiões, até mesmo no catolicismo, os anjos, os santos, né? Tudo isso, isso vai ficar de parte. Por mais Aham, que seja muito pertinente, os próprios filósofos, geralmente aham. filósofos que eram religiosos, né? Sim. Tivessem se perguntado sobre isso. Então, tem Uhum. uma coisa, né, na escolástica havia uma coisa chamada questões quodlibéticas, que era uma coisa assim, que a gente nem passa pela nossa cabeça que algum dia isso existiu no universo, né? Que era assim, o mestre colocava uma pessoa que ia se formar, digamos assim, né? Não tem agora a ciência completamente do percurso deles, mas era numa época específica da formação deles. Aham. Colocava o teólogo, o aspirante a teólogo lá no púlpito e as Sim. pessoas podiam fazer qualquer pergunta. Qualquer Ainda temos pergunta. isso até hoje. É um pouco diferente, mas É a gente tem isso mesmo? até hoje, a síntese teológica. E a pessoa tinha que responder. E eles muitas vezes colocavam questões e que eles tinham que responder tanto pela via teológica como filosófica. Uhum.
Meu professor de medieval marcou muito a gente, mostrando numa página a seguinte pergunta que alguém fez: quantos anjos cabem no buraco de uma agulha? E a pessoa dizia, então veja, essa questão das divindades e do lugar, quer dizer, não do lugar, mas da contribuição de cada religião, toca exatamente nesses aspectos, dos conceitos que cabem Sim, logicamente em uma perfeito, religião. Então, perfeito. por exemplo, uma religião, uma doutrina que eu gosto muito, que é o Espiritismo, do Kardec. Eu gosto muito justamente porque se vê neles uma tentativa de justificar muito racionalmente, certas Uhum, coisas. Algumas não se justificam racionalmente, só pela experiência, como a reencarnação. Mas aham, veja, os debates entre eles são muito lógicos, eles querem que tudo faça muito sentido. Em algum momento eles têm que reconhecer que é fé, que é experiência, que você tem que vivenciar tudo isso, sim, mas a mesma coisa esses estudos sobre religiões de matriz africana, que também são muito a partir de uma experiência sensitiva, né? uhum, Que nas religiões monoteístas não tem tanta essa ideia, quer dizer, as cristãs, o judaísmo, essas religiões não têm tanta experiência do corpo. O que eu acho interessante nessas religiões espiritualistas é o corpo. E hum, isso já é uma questão em que as religiões conflitam, uhum, porque em muitas religiões não, o corpo não é o corpo que vivencia, é o espírito. uhum, E nessas espiritualistas é uma fusão do espírito no corpo. É o corpo é o espírito através do corpo. E as uhum, provas você tem pelo corpo. Sinais físicos, visão, audição. Então, veja, esse lugar é muito interessante. Eu consigo pensar nesse do corpo porque isso já é uhum, uma questão minha. Mas é sim, interessantíssimo, porque você consegue colocar nas duas óticas. Na questão a partir da fé, e até onde vai a fé? Você pode dizer, ah, mas eu acredito e pronto. Aí eu tive uma visão, ou eu tive um chamado, enfim. Ou eu tenho uma prova. uhum, Até onde a prova é legítima, até onde cabe, até onde não cabe. Eu vejo como uma contribuição, não só do teu colega, estudar filosofia da religião e ciência da religião desafia muito. Até coloca a filosofia, às vezes, numa saia justa, né? Quando você exige, até coloca o filósofo nessa posição de entender quando é que ele está exigindo demais. uhum, uhum. Nossa, são muitas questões interessantes. O Michel levantou a mão aqui. Você quer abrir o microfone para falar? Dá para me ouvir? Sim. Sim, Primeiramente aqui agradecendo ao Bruno Albuquerque e à professora Carlota Salgadinho pelo privilégio de estar tendo aqui essa aula aberta. Agora a minha pergunta é o que a professora entende por fé, né? Até para dar aqui um contexto, né? Eu acredito que essa questão entre fé e razão depende muito do ponto de vista de verdade que a gente queira adotar, né? Porque essa questão da conciliação entre fé e razão ficou muito marcado na Europa medieval, na filosofia medieval, quando Uhum, se tinha, né, uma ideia de verdade, eu acredito bem, muito racionalizada de que era uma coisa que era um conceito, era alguma razão que precisava ser provada, não, precisava ser provável para qualquer pessoa racional, né? Mas a gente já vai, por exemplo, para Kierkegaard, e ele vai pontuar as questões das verdades individuais, né? Que aí entra essas questões da experiência, né? Só fazendo aqui menção ao autor chamado, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele define o que é a fé como a confiança nas promessas e no caráter de Deus, né? E a fé não é nesse sentido racional exatamente porque Deus, né, partindo aqui do ponto de vista de um Deus cristão, dá motivos para crer no caráter dele. Aí a gente já pode, por exemplo, ir para verdades históricas, a gente já pode ir para verdades individuais, né? Então talvez até, sei lá, possa ter o caso de uma pessoa que teve, assim, através de seus sentidos, um contato direto com esse Deus e ninguém nunca mais tivesse.
e essa pessoa fosse a única crente dessa pessoa no mundo. Enfim, só para fechar aqui a minha pergunta, o que que a professora entende por fé e razão e como as diferentes compreensões de verdade, assim, ou diferentes visões de verdade no jogo podem influenciar ou essa distinção ou essa relação entre as duas? Obrigado. Ah, sim. Excelente pergunta, Michel. Eu lembro, que quando eu estudava filosofia medieval na graduação, a gente também, né, martelava o professor sobre isso. E é fundamental, você tem razão. Para a gente falar da relação entre fé e razão, tem que saber o que é razão e o que é fé, né? Para você saber que relação é essa, quem pode mais, quem pode menos, o alcance, né, de cada uma, você tem que saber do que é que está falando. E eu lembro que o Santo Agostinho falava exatamente o seguinte: crer pela fé é assim, da verdade vem a crença. Crer pela razão é o contrário. Da crença vem a verdade. É verdade porque você acredita. No conhecimento, na razão, nas provas, você acredita porque é verdade. Então você tem um meio de alcançar a verdade e a crença é posterior e Hum, se justifica, ela decorre da verdade. Na fé, a verdade decorre da crença. uhum, Para mim, essa foi a definição mais clara de fé. uhum, É uma verdade que decorre da crença. E isso se conecta com o que você falou, que é a questão da individualidade. Se a verdade decorre da crença, eu posso ter uma verdade que é só minha. E além, a gente pode pensar, né, tentar tirar mais, extrair mais dessa definição. Certamente, vários filósofos comentaram isso, né, depois de Santo Agostinho. Só que a filosofia medieval, como vocês sabem, ela ocupa 1000 anos e eu tive um ano, né? Então, um ano, o professor queria dar o máximo possível, né? Os filósofos, mais filósofos que ele pudesse. Então, a gente não se adentrava muito em comentários, essas coisas. Certamente, assim, não posso ter a pretensão de falar que ai, ninguém falou. Com certeza falaram. Filosofia sempre é assim. Você quase nunca diz nada pela primeira vez. E hum, o que você pensou, já muita gente pensou. Não foi só uma pessoa, não. Muitas pessoas pensaram. Então, você tem que dar, tem que agradecer por ter clarividência, não a originalidade. Então, veja, Michel, você pode tentar tirar coisas disso. Se a verdade vem da crença, pode haver verdades individuais, como você bem falou. E sim, você pode ter uma fé, uma verdade. Ah, eu fui a única pessoa que teve aquela visão. Só eu acredito, porque isso é verdade para mim. Não é verdade para outra pessoa, para começar, nem passa pela cabeça de outra pessoa, então só é um pensamento para você, que é o único, né, que teve essa experiência, e é inverificável por outra pessoa. Ninguém pode verificar ou falsificar. Isso é o mais interessante. Foi isso que fez de mim agnóstica. Você não pode falsificar. uhum. Você não pode invalidar aquela crença. Você pode dizer que há razões para desconfiar, sim, mas você não pode invalidar. Você não pode falsificar aquelas provas. Você pode até não se convencer, você pode ter contraprovas, furos naquelas provas, digamos assim, mas você não tem prova da inexistência de Deus. O Bertrand Russell colocou de forma, a meu ver, muito petulante, mas enfim, uma coisa que é verdade. Quem tem que provar alguma coisa é quem acredita em Deus, né? É o teísta, o deísta que prova, porque você não prova a inexistência. Eu aceito acredito nisso que ele falou, mas não com o mesmo espírito, né? Porque, assim, não sei se tem aqui algum ateu, mas os ateus são tão otimistas quanto as pessoas que acreditam em Deus, né? Então, elas também acham que estão em posição de afirmar. Então, veja. Essa crença, essa verdade individual é inverificável e infalsificável. Ninguém pode garantir que ela é verdadeira e também ninguém pode garantir que ela é falsa. Então, tem esse caráter de não verificação, né? Então, pode ser a fé pode ser individual, pode haver uma fé individual e não pode haver verificação. E, portanto, se pode ser individual, não há uma exigência de universalidade. E aí vamos para a razão.
Na razão, você tem o quê? Verificação, ou seja, eu tenho a minha prova. Eu sou uma matemática e você também. Eu faço uma prova, mostro para você, você verificar, ah, sim, tá certo. Você segue as mesmas regras e chega ao mesmo resultado, diz, Carlota, você acertou, concordo com você. Tanto que nas ciências, o acordo ou desacordo se torna meio ridículo, porque tem uma objetividade, não se trata de você concordar, trata-se de ser verdade, e por isso todo mundo tem que concordar. Você não escolhe, né? Tem também essa questão da escolha e que as pessoas, daí que vem, eu acho muito curiosa essa experiência do chamado, porque você não escolhe. Essas visões, essas experiências, você não escolhe ter. Isso eu acho uma coisa muito interessante. E tem sim esse questionamento também muito interessante, muito importante. O que é escolhido na fé? Que margem a fé dá para a escolha, né? Então, uma coisa que eu acho muito interessante na fé é que ela não é escolhida. Algo te convoca, né? É isso que eu gosto na fé, né? Quem me dera ter fé, né? Assim, confissão aí aberta, eu adoraria ter fé. Mas é isso que eu acho interessante. Não é uma escolha. Você escolhe ser bom ou ruim. Você escolhe, você decide. Você não decide ter fé. Então, isso é um ponto em comum com a razão. Você também não decide o que é verdadeiro e o que é que não é. Então, é ridículo você falar concordo com você. Não, você diz, Carlota, a prova está certa, né? Não é concordo. Porque a subjetividade não conta. Uhum. Conta o quê? Seguir regras universais. Então, não há espaço para o particular como há na fé. É o espaço da verificação. Na fé, não é, Uhum. né? E tem outro dado, outra coisa que você trouxe o Kierkegaard. E para mim, o Kierkegaard é muito interessante porque o Bruno vai falar mais sobre isso no curso, porque ele sabe mais do Kierkegaard do que eu. Então, eu vou falar um pouquinho, provavelmente no início, ou no fim, não no meio, e ele vai falar sobre a religiosidade, né? Que é essa experiência que não é seguir uma religião, né? Mas o Kierkegaard tem um ponto da filosofia do Kierkegaard que me interessa muito, que eu acho bonita, né? E que a gente vivencia, que depois passou para a filosofia existencialista, que é o salto. O salto, ele é um movimento sem mediação. Uhum. Quando eu apresento um argumento, eu digo assim, Michel, eu acho que amanhã tá um bom dia para a praia porque eu fui ver no Google. O que é a minha mediação? O argumento que eu apresentei para você. O motivo. Vi no Google. E você confia no Google, então confia na minha conclusão. Você confia na minha conclusão com base nas minhas razões. Se eu disser, eu só acho, você já não confia. Mas quer dizer aquilo, da verdade vem a crença. Então, na fé, o Kierkegaard vai deixar isso claro, você não tem mediação. E esse é um dos elementos que faz com que não haja escolha. Porque na escolha você também apresenta argumentos. Vou levantar amanhã às 5 horas da manhã para poder fazer meu trabalho de manhã, terminar às 9. São argumentos que eu apresento para mim mesma, para minha escolha, a minha decisão. A fé não. A fé ela se alcança por uma experiência imediata. Experiência religiosa. Você se conecta com Deus imediatamente. Não é por argumentos. E na razão, tudo é por argumentos. Tudo tem mediação. O argumento é mediação. A fé é imediata. Você não apresenta argumentos, então você não decide. É algo que vem de fora para dentro. É uma alteridade que te puxa, que convoca, que leva você, né? Você é conduzido. Então, na razão, não. Você, digamos assim, você conduz o argumento, chega na conclusão, através daquele meio. Então, entre muitas aspas, há uma decisão intelectual, né? Entre muitas aspas. Entende? Não sei se ficou claro, se ainda gerei mais dúvidas, enfim. O importante é que esse movimento aqui de diálogo se pretende exatamente a essa, enfim,
partilha de ideias, né? Enfim, temas tão, como você falou, são temas que mexem de maneira muito profunda, né, com a existência e define. Achei tão legal, né? Acreditar ou não em Deus e como isso vai muitas vezes definir todo um projeto de vida, né, da pessoa. E Então, até a identidade da pessoa, né? identidade, exatamente. Quer dizer, a gente vai ter oportunidade aqui de estudar mais detidamente. Cada aula vai ser um filósofo, né? Aqui Sim. as pessoas estão agradecendo no chat, muitas pessoas. Ótima aula, parabéns. Sua fala foi profunda e ao mesmo tempo agradável de se ouvir. Obrigada pela riqueza da reflexão. Eu e minha colega Gisele Reinaldo. Então, eu vou trazer mais alguns detalhes aqui do curso, né? Que hoje foi só um aquecimento. Mas a gente vai oferecer então esse curso em 3 módulos. O módulo um começa na semana que vem, então às segundas e quartas, né, 2, 4, 9 e 11 de fevereiro, nesse mesmo horário de 5 às 6h30. A gravação fica disponível, mas é muito melhor quando a gente está ao vivo, não é? Então, Você nesse pode primeiro módulo, perguntar, pode participar ativamente, né? claro, nesse primeiro módulo a gente vai ver antiga e medieval, né? Aristóteles, os helenistas, Tomás de Aquino, Anselmo da Cantuária. Então a gente está com esse valor proposto de R$ 150, que pode ser no Pix, pode ser parcelado também no cartão de crédito. Algumas pessoas solicitaram condições especiais e a gente está conversando, negociando bolsas de estudo, né? Pessoas que não estão no momento mais difícil financeiramente. E queria então convidar a Carlota para ver se ela quer dizer alguma coisa a mais, né, sobre o curso e nos despedir por hoje. Bruno, eu só quero agradecer a presença de todo mundo aqui, o interesse, poder rever, entre aspas, algumas pessoas, alunos queridos, ex-alunos. Então, para mim é uma honra, né, trazer essa aula de divulgação. Para mim, quanto mais geral, quanto mais público ela alcançar, né, pessoas de vários quadrantes, né, que estudam várias coisas, mais honrada eu me sinto, né, porque é muito fácil a gente falar para o nosso aluno de pós-graduação, de graduação, que já está muito inteirado, muito fácil assim, né? Não é tão Sim, fácil assim, sim, aham. mas é Já mais está na fácil. linguagem filosófica, né? É mais fácil Uhum. falar para uma pessoa que já está inteirada do que uma pessoa, você correu o risco, né, de estar falando com uma pessoa que nunca leu filosofia, tanto que eu disse no início, eu vou falar, eu criei essa imagem na cabeça. O meu público é uma pessoa que nunca leu filosofia, sabendo que não são todos assim. Então, essa oportunidade é muito rica para mim. Eu agradeço muito por a presença de vocês me proporcionar isso, né? Então, a Maravilha. despeito do que a Maria falou, né, que o teteto é traumatizante, o curso não tem teteto, tá? O teteto foi a maneira que eu entendi que funcionaria melhor para introduzir, né? Para falar sobre conhecimento e que, afinal de contas, era o que nos ocupava. Um conhecimento, não é definição do conhecimento. Então, por favor, não achem que aquele comentário vai significar alguma coisa sobre o nosso curso, porque não vai. Mas, de qualquer forma, eu queria reiterar o convite, todo mundo é bem-vindo. Eu vou ter o maior prazer em dar esse curso novamente, agora adaptando um pouco, né? Porque eu sei que não vai parecer só pessoas de graduação em filosofia, teologia, psicologia, que é o que eu estou mais acostumada a lidar. Sim, De qualquer forma, assim, vai ser essa experiência vezes quantas aulas a gente tiver. Então, para mim é uma honra também ter a chance de dar o curso, não apenas estar aqui, mas receber vocês, né, no curso, se assim quiserem e puderem, né? Então é maravilha. isso. Sim, eu acho que é legal, até mesmo para nós que somos mais especialistas, né? Mas é como se a gente estivesse sentado tomando um café, conversando, né? Com os amigos, com familiares queridos. E às vezes surgem insights diferentes daqueles que a gente tem quando está na universidade, né? Um ambiente mais sério. Eu acho que isso também esse exercício de traduzir de algum modo o ensino universitário
para um ambiente mais amplo é muito válido. Eu acho que o Brother Coffee vai poder trabalhar nessa direção. Quero agradecer muito vocês, pessoal. Tivemos aqui quase 20 pessoas, né? Contando com nós, então acho que o ápice foi com 17 pessoas ao vivo, uma quarta-feira às 5 da tarde. Então, realmente, As muito férias letivas. um abraço para todo mundo e a Um gente fica em abraço. contato. Sim. Bruno, quer que eu fique um pouquinho aqui?